Vamos lá. E aí, pessoal, tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer aquele exercíciozinho? Vamos voltar? Não é difícil fazer esse aqui, não, mas nós temos que ter uma particularidade para calcular a média desse daqui, né? Aí a gente vê aí quem tentou fazer, se você chegou na resposta igual a minha aqui, ó. Por que acontece? A seguir estão representados os resultados de 400 candidatos aprovados em um concurso e que resolveram uma prova de 30 questões. Com base nessas informações, calcular a média aritmética da variável número de acertos. Então, o que acontece? Ó, tem que tomar cuidado, porque número de acertos, quem fez 21 acertos foram 108 candidatos, quem fez 22 acertos foram 80 candidatos, quem fez 23 acertos foram 64 e quem fechou a prova aqui no 30 foi apenas um candidato. O exercício pede que você calcular a média aritmética da variável número de acertos. Então, quer dizer você tem que entender que você vai calcular a média dessa variável aqui, ó, número de acertos. Como que eu faço para calcular essa média aritmética, que meu x barra, né? Porque quando eu estou trabalhando com média, eu estou trabalhando com o meu x barra, do número de acertos. Aqui vai ter uma peculiaridade aqui, ó, uma especificidade, porque foram 108 candidatos que fizeram 21 acertos. Então, você vai ter que somar aqui, ó, não é simplesmente fazer 21 mais 22, mais 23, mais 24, mais 25, mais 26, não. Você vai ter que pegar o número de candidatos que fez 21 acertos e multiplicar um pelo outro, entenderam? Então, aqui, ó, não é simplesmente porque pediu para calcular a média aritmética do número de acertos. O que a galera faz geralmente? Vem aqui, ó, e pega os números de acertos aqui, somam todos e divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Não é isso. O que você vai fazer? Você vai ter que calcular o número de acertos dos candidatos, o número de acertos médio deles. Então, houve 108 candidatos que acertaram 21 acertos. Então, é 108 vezes 21, mais, aí agora vai ser 80 candidatos que acertaram 22. Então, é 80 vezes 22, mais quantos candidatos acertaram 23 acertos? 64, então, vezes 23, mais 54, né, vezes quantos? 24, mais 39, né, que acertaram quantos? Vezes 25. Tem que fazer desse jeito, entendeu? Por isso que eu deixei ela aí, para vocês poderem pensar um pouquinho nela. Tá? Porque as outras era simplesmente somar os resultados e dividir pelo total. Então aqui você vai ter que saber, porque teve 108 candidatos que fizeram 21 pontos. Teve 80 candidatos que fizeram 22 pontos, né? Teve 29 candidatos, né? Deixa eu voltar aqui, né? Então, teve 29 candidatos que fizeram 26 pontos, né? 29 vezes 26. Mais 15 candidatos que fizeram 27, por aí vai, ó. Mais quanto? 7 candidatos que fizeram 28, então vezes 28, mais 3 candidatos que fizeram quantos? 29 pontos, mais 30 candidatos, um candidato que fez 30, tá? Aí você quebrou essas pernas. Você quer? Aí você quebrou essas pernas, você jogou uma batata quente e ficou caladinho. É por isso que eu deixei ele aí, para vocês pensarem um pouquinho nele, entendeu? Porque tem justamente essa pegadinha aí, podemos dizer, nesse daqui. Porque você vai ter que multiplicar, porque número de acertos, de 21 acertos, foram de 108 candidatos, então você tem que multiplicar por ele, tá? Essa é a ideia. Diminuir ele aqui, beleza. Agora, olha só, eu vou dividir por quantos? Eu vou dividir pelo número total de candidatos. Quantos candidatos eu tive? 400, ó. Então, eu vou ter que dividir por 400. Tá vendo, ó? 400 candidatos, tá? Porque quer saber, ó, qual que com base nessas informações, né, calcular a média aritmética
né, da variável número de acertos, né, por esses candidatos aí. Talvez aqui a gente podia até escrever assim, ó, pelos candidatos, tá? E aí a gente vai ter candidatos. A gente vai ter que fazer isso. Então tem que tomar cuidado, porque tem algumas variáveis que você vai ter que multiplicar ela pela quantidade que está acontecendo para você calcular a média, entendeu? Porque, olha só, o número, esse 21 aqui, ó, ele repetiu 108 vezes. Então, ficou 21, 21, 21, 21, 21. Esse 22, ele repetiu 80 vezes. Esse 26 aqui repetiu 29 vezes. Então, você tem que incluir eles aí na hora que você for fazer a sua continha, tá? Então, era um exemplo que eu queria falar dele, porque às vezes a gente não fala em sala de aula e aparecem exemplos desse, né? E aí, talvez vocês acabam errando aí de vacilo. Ô, Márcio. Oi. A média aritmética da variável, a fórmula é essa aí, certo? Sim. É isso que eu queria saber. Porque pegou todo mundo mesmo. Isso mesmo, tá? É isso daqui. Candidatos. Ó, fazendo aqui a conta toda, somando aqui, você vai ter que multiplicar todo mundo, né? Querem mais um tempinho aí para vocês fazerem a conta? Deixar aí 5 minutinhos para vocês fazerem. Você dá um zoom. Professor, então é tipo 108 vezes 21? Mais isso. Se você quiser ir fazendo tudo no cantinho com a calculadora, né? Aí coloca 108 vezes 21, aí põe o resultado, mais 80 vezes 22, põe o resultado, mais 60 vezes 23, entendeu? Mais 64 vezes 23, mais Isso aí. 64 vezes 24, mais 39 vezes 25, mais 29 vezes 25, mais 15 vezes 27, mais 7 vezes 28, mais 3 vezes 21, mais 30 vezes 5. No meu deu um resultado grandão. Quanto que deu? Deu 392, 334, 733, 541, 700. Isso, agora tem que somar tudo. Como assim? Somar mais do que? Você fez as multiplicações, não fez? Não fez? Uhum. Agora você vai somar o resultado das multiplicações e vai colocar aqui, ó. Ô, Márcio. Oi. Vai dar 9.243? Exatamente, 9.243. É certo? Não entendi, não. Vou esperar você falar. Márcio. Oi. Aqui, eu fiquei dúvida uma questão, porque pede a variável número de acertos. Aí, no caso, eu dividi pelo 400 mesmo, que está correspondendo a candidatos. Aí eu não dividiria, né, pela soma do número de acertos, não? Por exemplo, somar 21, 2 mais 23. Não, eu dividia pelo número de acertos de candidatos, porque essa tabela aqui, ó, se você for interpretar ela, olha só, número de acertos, 21. Você teve 108 candidatos que fizeram 21 acertos. Então, é como se essa variável repetisse 108 vezes. Então, você tem que somar ela 108 vezes. 21 mais 21 mais 21 mais 21 mais 21. Por isso que eu estou multiplicando ela 108 vezes 21, tá vendo? Por exemplo, 25 acertos. Quantos candidatos que acertaram 25 acertos? 39. Quer dizer que essa variável 25, ela repete 39 vezes. 25, 25, 25, 25, 25, e por aí vai. Por isso que eu tenho que multiplicar o número de acertos pelo número de candidatos que fez esse número de acertos e dividir por 400, que é o total de candidatos. Tá?
Tá bom, entendi. O que a galera faz, a maioria faz é isso que você fez. Pega essa coluna, essa linha aqui, né? Essa linha, soma todo mundo aqui e divide por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Na verdade. Dá 23,10. Isso, exatamente. Dividido por 400, isso aqui vai ser igual a 23,10 ou 1,1, né? Acertos, né? Por candidato. Ficou assim, porque está em modo de equation, né? Deixa eu só tirar aqui a equação. Aí. Acertos por candidatos. Beleza? Essa é a nossa resposta. Deixa eu aumentar essa letra aqui. No meu deu mais, no meu deu muito mais que isso daí. Isso aí talvez é na hora de colocar os dados na calculadora, talvez você somou alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, mas depois eu vou deixar eles aí para vocês poderem testar. Tem exercícios parecidos com esse aqui também na nossa lista de exercícios, tá? Quando vocês forem fazer aqui, provavelmente vai ter exercício para calcular a média, é isso mesmo. Aqui, ó, tabelas aqui, tá? Vocês vão precisar dessa ideia. Então, a ideia de média aritmética, você tem que somar todos os valores, né? E dividir pelo número de valores que você tem. Por que você tem que também dividir por 400? Se você for somar isso aqui tudo também, ó, 108 mais 80, mais 64, mais 54, mais 39, mais 29, mais 15, mais 7, mais 3, mais 1, isso aqui vai dar 400, que é o número de candidatos que foram aprovados, né, no concurso, tá? Então, você tem aqui 400 dados, só que aqui já colocou eles na tabela, né? Você já tem aqui uma frequência absoluta, né? Ou seja, 21 acertos, foram 108 alunos, candidatos. 27 acertos, foram 15, né, candidatos. 30 acertos, só um aluno que fechou a prova. 29, foram 3, né? Então, você tem todos esses dados, por isso você tem que multiplicar ele por ele aqui. Aquela tabelinha que a gente fez aqui, quer ver, ó? A gente pode até voltar nela aqui, essa aqui, ó. Se eu for calcular aqui o número de irmãos aqui, ó, a média do número de irmãos, eu vou ter que fazer igual esse último exemplo. Eu vou ter que fazer 0 vezes 3, 1 vezes 5, 2 vezes 5, 3 vezes 4, 4 vezes 2, 5 vezes 1, somar tudo e dividir por 20, se eu for calcular a média. Entenderam? Porque seria a mesma coisa que somar aqui, ó, 1 mais 3, mais 4, mais 0, mais 1, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, menos 1. Porque aqui eu já estou multiplicando, ó, porque como a quantidade de irmãos 1 apareceu 5 vezes, ó, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 5. 1 vezes 5 dá 5 também. Então, se eu for calcular a média aqui para esse caso aqui, né? Se a gente for calcular a média, quer ver, ó, vou até... Deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui. Para a gente fazer a média aqui, ó. Fica até legal. Fazer mais um exercício de média. Ô, Márcio. Oi, diga. Pode aparecer uma pergunta reversa, uma pergunta reversa e ordinária daquele exercício que você acabou de passar, dos números dos candidatos, Sim, pegar o valor total que deu e pedir a média de quantos candidatos foram, pela média de acertos. Até que nesse caso aqui não tem como fazer essa pergunta, não, né? Porque o número de candidatos dados foi 400, é um número inteiro, não tem como fazer muita coisa com ele, não. Vai perguntar mesmo em relação ao número de acertos da prova mesmo, nesse caso, tá? A média, ela não vai ter pegadinha com relação a essas coisas, não, tá? Pode ficar tranquilo. O que eu quis colocar esse exemplo aqui é para mostrar para vocês que esses dados aqui, né, ó, 21, 22, 23, 25, eles estão repetindo o número de vezes de candidatos que está aqui embaixo. Então, não tem como ficar escrevendo eles igual eu escrevi aqui no número de gols, tá vendo? Ó? O número de gols é 3, 1, 2, 0, 0. É pouco. Mas para 400 dados, igual eu tenho aqui agora, não tem como eu colocar os 400 dados. Até para fazer a conta, né, para montar isso aqui, ó, com 400 valores, somar 400 valores, não faz sentido.
E aí os valores que se repetem, eu posso multiplicar pelo número que eles se repetem, né? Então, por exemplo, 23 acertos repetiu 64 vezes. Se eu multiplico por eles, eu estou somando 23, 64 vezes. Eu estou fazendo é isso. Mas isso que você me perguntou aí não aparece, não. Pode ficar tranquilo. Tá Ô, bom. Márcio, Diga. se eu, por exemplo, pegasse aqui, olha, os números dos acertos, Uhum. todos, somasse um pelo outro, 21 E mais depois- 22. se depois pegasse os números de candidatos, somasse um pelo outro, e multiplicasse o número dos acertos pelo número dos candidatos e dividisse por 400, daria? Não, vai dar não. Você está pensando em coisa aqui, né? Ó, 21, 22, e somar esses caras aqui todos, não é? E calcular a média deles. Somasse eles todos, dividisse pelo número dos candidatos também, só que teria que somar elas também, né? Não vai dar, não. Vai dar um número totalmente diferente. Entendi. Tem que fazer desse jeitinho aqui mesmo, tá? Ó, 108 vezes 21, 80 vezes esse, tá? Dessa maneira. Beleza? Então, olha só, vamos passar para a próxima medida de... Próxima não, na verdade, a gente continua com média ainda, só que agora a gente vai falar de média ponderada, tá? A média ponderada é diferente da média aritmética. A média aritmética você tem que somar todo mundo e dividir pelo número de elementos. A média ponderada é quando acontecem situações desse tipo aqui, ó. No processo de seleção de certa instituição do ensino superior, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, obtida pelo candidato, ela tem peso 4. Vou explicar o que quer dizer isso. E é obtida no vestibular, tem peso 6. Se um candidato obtiver nota 70 no Enem e 50 no vestibular, qual será a sua nota, sua média final? Aqui agora é igual acontece com a gente aí aqui na faculdade. As parciais, as oficiais, elas têm peso, né? Uma tem peso 1.000, a outra tem peso 4.000. Até que agora não tem tanto isso assim de maneira explícita, não. Mas antigamente, na pontuação antiga, ela tinha peso. Vocês faziam prova valendo 10 pontos antigamente. Qualquer prova que vocês faziam valia 10 pontos. Aí depois você multiplicava pelo peso daquela prova. O peso, né, é como se fosse assim, ó, como por exemplo, a nota que você tirou no Enem, como o peso dela é 4, você vai multiplicar ela por 4. E a nota que você tirou no vestibular, que o peso é 6, você vai multiplicar ela por 6. A gente chama isso de média aritmética ponderada, porque as variáveis passam a ter uma ponderação, passam a ter um peso. Tá? E aí, para calcular a média ponderada, a gente vai fazer o seguinte, ó, no exemplo acima, temos que levar em consideração o peso, que é a importância de cada nota obtida, ou seja, o vestibular aqui dessa instituição de ensino, o vestibular dela tem peso 6, então ela é mais importante que o Enem. Essa característica faz necessário para o cálculo da nota média final do candidato. A utilização da média aritmética ponderada, que nós vamos chamar de XP, tá vendo? Ó? XP é dada pela soma dos produtos de cada nota pelo respectivo peso e dividido pela soma dos pesos. O que quer dizer isso? Ó? Quer dizer que eu vou calcular, esquece isso aqui em cima, daqui a pouco eu volto aqui. Presta atenção, a nota, o cara, ele tirou 70 no Enem, né? Suponha que na nota do Enem ele tirou 70, valendo de 0 a 100, e o peso é 4. Para você calcular a média ponderada aqui, vai ficar o peso vezes a nota, que é 4 vezes 70, mais o peso da segunda nota, né, vezes a nota que ele tirou. O peso é 6 e ele tirou 50 no vestibular. Então, 6 vezes 50. Dividido, só que você vai dividir agora pela soma dos pesos. Um peso foi 4 e outro peso foi 6, então vai ser 4 mais 6. Então, na hora que você fizer, ó, 4 vezes 70 dá 280, 6 vezes 50 dá 300, 300 mais 280, 580, 4 mais 6 dá 10, 580 dividido por 10 dá 58. Então, a média ponderada dele foi quanto? 58. Por quê? Porque as notas das provas, ó, tiveram peso. Então, toda vez que você tiver, a variável ela tiver uma importância, né, ou ela tiver um peso,
Geralmente acontece isso em concursos, né? Concurso acontece muito isso. Por exemplo, você vai fazer a prova de português, ela tem peso 2, a prova de matemática tem peso 3, a prova de raciocínio lógico tem peso 1, e por aí vai. A nota da matéria específica para quem você está fazendo o concurso tem peso 6. São as importâncias da prova. E para você poder fazer a média ponderada, que é um outro tipo de média, que não é a média aritmética, você tem que levar em consideração esses pesos. Então, você tem que multiplicar a nota que você tirou, a variável que você tem, pelo peso. Então, o peso aqui da nota do Enem, que era 70, você multiplicou por 4, porque o peso era 4, e a nota no vestibular, que era 50, você multiplicou por 6, que o peso era 6, e você não divide por 2. Você divide pela soma dos pesos, ó, 4 mais 6. Se o peso aqui fosse 3, era 3 mais 6, você ia dividir por 9. Se a nota do cara, para ele passar, tinha que ser 60, ele não passava, né? Ficava com 58 aqui e estava reprovado, né? Então, é a ideia de você trabalhar com média ponderada. Não sei se vocês já ouviram falar em média ponderada, é uma média que a gente usa bastante aí. Então, aqui tem um exemplo, ó. Vou deixar para vocês pensarem e depois vou fazer ele também, ó. Um instituto de pesquisa entrevistou alguns consumidores em relação à qualidade de 3 marcas de televisores. Observe o quadro abaixo, a nota média dada pelos entrevistados em 3 critérios e os pesos atribuídos pelo Instituto para cálculo da média final. Qual marca de televisor obteve maior nota final? Então, olha aqui, ó, marca A, marca B e marca C. A marca A, qualidade de som, cujo peso é 5, olha, o peso é 5. Tirou 8, a marca B tirou 7, a marca C tirou 9. Depois, olha só, na qualidade de som, cujo peso é 3, o peso é menor. Então, quer dizer que a marca A tirou 7, a marca B 8 e a marca C 6. E o preço, cujo peso é 2, reparem que o peso aqui não é menor ainda, para o preço, tirou 6, 6 e 4. Tá? Essa foi a ideia para poder analisar essas marcas de televisor. Quer saber o seguinte... Qual marca obteve a maior nota final? Então, olha só, a nota final vai ter que ser a média dessas 3 notas dadas aqui, de qualidade, imagem de som e preço. Mas como cada variável tem um peso, você vai ter que usar a média ponderada. Então, quando você for calcular a média aqui, ó, do televisor A, como é que vai ser? Vai ser 5 vezes 8, né? Ó, porque a nota 8 você tem que multiplicar por 5, mais 7, que é essa nota, vezes 3, mais a nota 6 vezes 2. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, 5 mais 3 mais 2, que vai dar 10. Vamos fazer uma aqui, ó. Vamos fazer uma junto aqui, ó. Até deixei o espaço aqui para a gente fazer essa nota aí, ponderada. Então, vamos lá, ó. XP... A nota é média ponderada, né? XP vai ser igual, então, ao o quê? Então, olha só, vai ser igual a... Vamos fazer XP da televisão A, né? Vamos fazer aqui, ó. Vou pôr aqui como... Vou pôr aqui, ó, TVA, tá? Para a gente saber que é da A. Então, da A, o que nós vamos fazer? Vai ser 8, né? Que é a nota com relação à imagem, vezes 5. Então, vamos lá. 8 vezes 5, mais, agora vamos ver a outra nota da televisão A, foi 7 para a qualidade do som, mas o peso foi 3, então é 7 vezes 3, né? 7 vezes 3, mais a última nota que foi dada aqui em relação ao preço, que foi 6, só que o peso é 2, então é 6 vezes 2, não é? 6 vezes 2. E agora, eu vou dividir por quem? Eu não vou dividir por 3, eu vou dividir pela soma dos pesos, ó. 5 mais 3 mais 2, tá vendo? Ó, 5 mais 3 mais 2. E aí, o que eu vou ter aqui para mim poder fazer essa conta aí? 8 vezes 5 vai ser 40, mais 21, que é 7 vezes 3, mais, quanto que vai dar? 18 ali, não é? 12, desculpa. 12. Dividido por 10, não é isso? Isso vai implicar, então, que essa divisãozinha minha aqui vai dar, somando 40 mais 21 mais
2 vai dar 73, né? Até falaram aí para mim. As acusações do ministro Sérgio Moro. 7,3. O Moro entrou aí no meio. Vamos deixar para depois. 7,3, né? A nota foi 7,3 da TVA. Tá vendo? Ó? Então quer dizer que a minha TVA teve nota 7,3. Porque se eu for fazer média aritmética, peso, ó, é só somar 8 mais 7 mais 6. 8 mais 7 dá 15, mais 6, 21. Aí eu não vou dividir por 10, eu vou dividir por 3. Aí a média vai ser 3, tá vendo? Ó, média aritmética. Vai ser 7, desculpa, né? Ó, 8 mais 7 vai dar 15, mais 6, 21. Dividido pelo número aqui de variáveis que eu tenho, que é 3, 21 dividido por 3 é 7. Mas como tem peso, eu tenho que calcular por média o quê? Ponderada, tá? Aí eu tenho que fazer isso para todas as TVs. Então, vamos fazer para a TV B também. Né? Vamos fazer aqui para a TV B. Então, XP da TV B. Né? Ó, TV B. 2 pontinhos aqui para ficar bonitinho. Igual lá em cima. Aí vou abrir aqui a minha fração. Vamos ver aqui quais são os valores. Vai ser 7 vezes 5, 8 vezes 3 e 6 vezes 2, né? Porque as notas da TVB tá aqui, você tem que multiplicar pelo peso. Então, vamos lá. Vai ser 7 vezes 5, mais 8 vezes 3, não é isso? Mais 6 vezes 2 de novo. A nota ali parece que foi a mesma, não é isso? A última. Isso, a nota também foi 6. Tudo isso dividido por 10 de novo, que é o somatório dos pesos. Isso aqui, então, vai ser igual. Vou fazer aqui bonitinho para a gente poder entender. Vai ficar 7 vezes 5, 35, mais 24, que é 8 vezes 3, mais 12, dividido por 10, né? Dividido por 10. Essa nota aqui, na hora que você fizer isso, somar isso tudo, vai dar 71, correto? 71 dividido por 10 vai dar 7,1 essa nota. Então, é menor, tá vendo? Ó? Então, a televisão A tem uma nota maior com relação a essas variáveis aqui, esse peso, tá? Eu não sei qual vai ser a nota da TV, da TV C. Mas da TV B, ó, se você for fazer a nota de novo, ó, a nota média, em média aritmética, vai ser 7 mais 8, 15, mais 6, 21, dividido por 3, 7 de novo, tá vendo? Dá a mesma nota, tá? Nesse caso aqui. Se for por média aritmética, mas por média ponderada, repare que deu diferença, né? Então, vamos fechar aqui. Oi? A qualidade de imagem da A não é 6, não, é 9. Não é não? Dá uma olhada. Não, é da C. Da C que é 9, ó. Ah, sim. Beleza? Beleza. Agora nós vamos dar como 9. Mas se eu digitar errado aqui, vocês me corrigem, que talvez eu estou fazendo rápido, acaba errando, mas vocês podem interpelar aqui e perguntar, não tem problema não. Então, vamos aqui, ó, XP da minha TV C, né? Vai ficar, então, isso daqui vai ser igual. Na minha TV C, a qualidade de imagem é 9, peso é 5, então é 9 vezes 5, qualidade de som é 6, 6 vezes 3, o preço é 4, 4 vezes 2, o preço aqui é menor, né? Então, vai ficar 9 vezes 5, mais 6 vezes 3, e para fechar aqui, mais 4 vezes 2. 4 vezes 2. Dividido também pela soma dos pesos, que é 10, nesse caso. Igual, né? Vamos fazer a divisão aqui, vamos somar tudo. A soma, o que vai ser? 45, né? 9 vezes 5, mais 18, 6 vezes 3, mais 8, dividido por 10. Bom, que divisão por 10 é fácil, né? De fazer, né? Isso, então, vai dar 71 de novo, e aí a nota dela, dividido por 10, vai dar 7,1, apesar de ser totalmente diferente as análises, né? De relação às variáveis. Então, isso aqui vai dar 7,1 também, né? Repara que, olha só, foi totalmente diferente as análises da TV B para a TV C, mas a média ponderada acabou dando a mesma, né? Ó, a qualidade de som foi 7, outra foi 9. A qualidade de imagem, desculpa. A qualidade de som foi 8 e 6, diferente para as duas, e o preço 6 e 4. Mas no final, né, acabou que a televisão B e C tiveram a mesma nota média final.
Então, a resposta aqui seria qual marca de televisor que teve maior nota final, né? A maior nota final foi a televisão A, que é 7,3. Isso se fosse peso, né? Porque tem os pesos aqui. Se não tivesse os pesos, você ia fazer a média aritmética mesmo. Aí você ia somar, ó. Ia ser 9 mais 6, 15, mais 4, 19. Ia dividir por 3. Aí 19, na hora que você fosse dividir por 3, ia dar 6,3, alguma coisa aí, né? Uma nota bem menor do que a A e a B, né? Em relação à média aritmética, tá? Então, a diferença da média aritmética para a média ponderada é que a ponderada sempre, né, sempre usará o peso. Esse peso, gente, sempre vai ser dado, tá? Pode ficar tranquilo. O exercício pediu para calcular a média ponderada, vai te dar os valores do peso, tá? E aí é só você lembrar que você tem que multiplicar as variáveis pelo peso de cada uma e você divide pela soma dos pesos, tá? Essa é a ideia de trabalhar com média ponderada, tá? Ela é importante. Aqui, agora, beleza. Então, média, fechou. A gente vai entrar agora num conceito novo, né? Também uma outra medida de tendência central, que é a moda. Esse aqui é o conceito mais fácil de medida de tendência central, tá, gente? Porque não precisa fazer conta alguma. Moda é o seguinte, a gente pode pensar em moda no conceito usual da palavra moda mesmo. Quando a gente chega para uma pessoa e fala assim, nossa, você está usando essa camisa e essa camisa está na moda. Está na moda por quê? Porque tem muita gente usando aquele tipo de camisa, aquele modelo de camisa. Ou seja, aquela camisa está repetindo muito, né? Muitas pessoas têm o mesmo modelo. O significado de moda, né? Quando dizemos que algo, né, que ficou ao contrário, está na moda, como uma peça de vestiário, por exemplo, estamos nos referindo a um modelo de roupa que está sendo aceito e usado por muitas pessoas, é o que eu acabei de falar. Em estatística, a moda, que a gente chama de MO, né, a média a gente chama de X barra, né, se for aritmética, e XP se for ponderada, pode pôr uma barra aqui também, não tem problema nenhum. Então, média aritmética, média ponderada. A moda a gente chama de MO, então MO é a moda de um conjunto. A moda é a medida de tendência central correspondente aos valores de maior frequência de um conjunto de dados. Então, a moda é o número de elementos que mais aparece num conjunto de dados. Pronto, você não precisa fazer conta. É só olhar para aquele conjunto de dados, igual esse exemplo que eu dei aqui, ó. Dei 2 exemplos. Dei esse exemplo aqui, ó. Veja a seguir o número de gols marcados nos 40 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2015. Repara que a quantidade de gols que mais aparece aqui é 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qualquer outra variável vai aparecer menos do que 11. Aqui do lado eu fiz a tabela também, ó. Número de gols marcados. 0 gols foram 5, 11 gols foram 11, 2 gols foram 7, 3 gols 9, 4 gols 4, 5 gols 3, 6 gols 1. Ok? Então, olha só, o que é a moda? A moda é a variável que mais repete. Qual é a variável que mais repete? É o 1. Então, a moda desse conjunto de dados é quem? É 1 gol. Fácil demais, não é? Só isso. Só verificar. Que boa. É muito tranquilo. Moda é o elemento que mais repete num conjunto de dados, né? Aqui agora, ó, determinar a moda dos conjuntos de dados abaixo. Preço de um produto em diversos supermercados. 1,85, 2,7, 1,11, 2,45, 2,49, 2,79, 2,99. Qual é o valor aqui, ó, nesse conjunto de dados, a letra A, que mais repete? É o 2, professor. Não, isso aqui é um número, ó. 2,07 você tem que considerar ele como todo. Entendeu? 2,11 é um número todo. Entendeu? Então, o que mais aparece é o 2,45. Quantas vezes? Repara que para esse,
Repara que para esse 3 conjunto de dados... vezes? Oi? 3 vezes sem contar com ele. Sem contar com 1,85 é um número todo. Então você não tem que olhar separado o 1, o 8 e o 5, não. Só uma vez. Como é o preço de um produto, então o produto custa R$ 1,85. Então isso aqui você tem que olhar isso aqui como um todo, ok? Repara o seguinte, não tem nenhum número que repete, tá vendo? Todos são diferentes. 1,85, 207, 211. Quer dizer que esse conjunto de dados aqui, ó, ele não tem moda. Quando o conjunto não tem um número que repete mais de uma vez, a gente chama o número de conjunto de amodal. Tá? Amodal. Então, o que é um conjunto que não tem moda, né? Não tem nenhum número que repete, tá vendo? Ó, mais de uma vez. Então, a gente chama ele de conjunto amodal. Tranquilo? Moroso. E aqui, ó, e agora a letra B. Idade dos funcionários de uma certa empresa. Repara que o 21 repetiu 3 vezes e o 31 também repetiu 3 vezes. Então, nesse caso aqui, você tem duas modas. A moda vai ser o número 21 e o número 31. São duas modas, não tem problema, não. E se tivesse um aqui que repetisse 4 vezes, aí você ia esquecer esses aqui que repetiram 3 vezes e ia ficar com a moda do número que repetiu mais vezes. Porque moda, o conceito de moda é o número que mais repete, não é? Então, nesse caso aqui, o número que mais repete é o 21 e o 31. A gente fala que esse conjunto de dados aqui, ó, que tem duas modas, que é o 21 e o 31, ele é conhecido como bimodal. Bimodal. Pode ter mais de 2 modas, professor? Pode ter 10 modas, por exemplo, entendeu? Por exemplo, O Atlético não é bimodal, não, né, professor? Não, o Galo não tá bi ainda, não. Mas vai ser. O Galo é amodal. Beleza? Mas fala a verdade, joga limpo aí. Aquele negócio lá das partidas da Série B lá, o senhor pensou, foi no Cruzeiro, não foi? Foi no Cruzeiro. Tá certo. Eu tô enchendo o saco, Silvio. Não é nem futebol tem pra gente poder divertir, né, velho? Esses dias, essas quarentenas, tá difícil. Tá. Estranha logo, não. Hoje tem um futebol. Que o dia melhor. Esse conceito de moda é bem tranquilo, né? Não tem segredo, né? O que tem o dia 13 aí? Ó, nesse minha tabela aqui, ó, desse exemplo que a gente calculou a média, qual seria a moda desse conjunto aqui? Do número de acertos. Qual é o número de acertos que mais repete? É a modal. É o 21. O 21. O 21 é o que mais repete, ó. Por quê? Porque ele repete 108 vezes. 108 candidatos fizeram 21 pontos. Então, a moda aqui, ó, se eu for fazer a moda, MO seria o quê? 21. Sem fazer conta, só analisando. Tranquilo? Uhum. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Esse aqui não tem moda, é amodal, né? Nenhum número repete, tá vendo? Ó? São todos diferentes. Então, ele é amodal. Aqui a gente tem moda, ó. Daquele exemplo da série B, ó. Qual que é a moda desse conjunto aqui? 0. 0. 0, isso mesmo. É o número que mais repete, é o 0. Tá vendo? Ó, repete 4 vezes. 1, 2, 3, 4. O 1 repete 2 e o 2 repete 2, mas o 0 repete mais vezes. Então, a moda é o número que mais repete. Não tem fórmula, não tem nada. É só observar a tabela, observar os dados. Tá? Não tem segredo para calcular moda. Tá bom? Então, é proibido errar a moda. Se aparecer isso em prova, coisa, não pode errar. Se errar a moda, eu vou dar um jeito de puxar a orelha de todo mundo. Tá? Mediana. Último conceito de medida de tendência central. Mediana. A mediana, né? Ela é um número que vai dividir o conjunto de dados ao meio. Né? É aquele valor que está na metade do conjunto de dados. Só que para isso, né, ela corresponde ao valor central em Hall. Então, aquela hora que eu falei sobre Hall hoje no início da aula,
é justamente para a gente entender o que é colocar os dados em rol, porque para calcular a mediana, os dados têm que estar em rol, ou seja, eles têm que estar em ordem, ou crescente ou decrescente. E aí, para calcular a mediana, eu preciso observar a quantidade de valores que eu tenho. Eu preciso saber se a quantidade é ímpar ou se a quantidade é par, porque aí eu vou ter duas maneiras para calcular a mediana. Mas não é difícil, ó. São dois casos. Primeiro caso, o conjunto de dados com quantidade ímpar de valores, tá? Conjunto de dados com quantidade ímpar de valores. Então, por exemplo, igual aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você tem 11 valores. Quando você for calcular a mediana, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é dispor os valores em rol. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar os dados em ordem crescente ou decrescente. Eu prefiro colocar em crescente. Quando a quantidade de números, de valores for ímpar, a mediana, você não precisa fazer conta nenhuma. Você vai lá no meio da amostra e vai pegar o valor que divide a amostra em duas partes iguais, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu tenho, ó, a seguir está disposto em crescente o comprimento em centímetros de 11 peixes criados por um piscicultor qualquer. Então, você tem peixes com 13 centímetros, com 17. Aí eu coloquei eles em ordem crescente, ó, 13, 15. Por exemplo, o 15 apareceu duas vezes, então você tem que repetir. Então, é 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 22, 22. Coloquei em ordem. Aí eu observei que o número de dados que eu tenho é 11. Aí o que você vai fazer para calcular a mediana? A mediana, ela divide o conjunto no meio. Então você vai ter que procurar o número que está dividindo o conjunto em duas partes iguais. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o número que está no meio aqui, ó. 18. Logo, a mediana é 18. Acabou. Tá? Essa é a ideia para calcular a mediana. Então, você tem que colocar os elementos em ordem, né? Crescente ou decrescente. Se for o número ímpar de dados que você tem, você vai pegar ele lá do meio. Mas, professor, e se eu tiver 200 números para colocar em ordem, como é que eu faço? Aí vai ter uma tabela para você trabalhar com isso. E aí, na tabela, né? Na nossa tabelinha, a gente vai conseguir observar isso também. Mas olha só, se eu tenho 201 dados, qual é o dado, se eu colocar eles em ordem, qual vai ser a posição que está lá no meio? Né? Então, isso aí eu tenho que entender qual é a posição que vai estar lá no meio. Porque aqui, ó, eu tenho a posição 1, aqui eu tenho a posição 2, aqui eu tenho a posição 3, eu usei a posição 6, tá vendo? Ó, a posição 6. Eu usei o sexto dado. Então, aqui 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Eu usei o sexto. Como que eu sei que o 18 está na sexta posição e que ele divide o meu conjunto de dados em duas partes iguais? Da seguinte maneira, quando você tiver um conjunto de valores ímpares, igual como eu tenho 11, o que você vai fazer para você saber qual é a posição da sua mediana? Você vai pegar o número de valores que você tem, que é 11, você vai somar 1 e você vai dividir isso por 2. Então, aí você vai ter isso aqui, ó. 11 mais 1 dá 12, dividido por 2 dá quanto? 6. Então, é a posição 6 que está a sua mediana, ó. Posição 6 que está a sua mediana. Então, por exemplo, você tem 21 valores. Você tem 21 valores. Você quer saber qual é a mediana, ou seja, qual é a posição que está a mediana? Você vai fazer 21 mais 1 e vai dividir por quantos? Por 2. 21 mais 1 é 22, dividido por 2 é 11. Então, a sua mediana está na 11ª posição. Não quer dizer que sua mediana é 11. Quer dizer que ela vai estar lá na 11ª. Aí você vai ter que ir lá e ver aonde que está a 11ª e falar qual que é a mediana. Isso se o número de valores que você está trabalhando for uma quantidade o quê? Ímpar. Tranquilo? Para fazer isso? Tranquilo. Quando você acrescenta mais um, você está fazendo com que ele seja dividível, né? Isso, por igual, por partes iguais, né? Essa é a você ideia. Força ele a ser dividido. Isso. Eu posso ele a ser dividido e aquela divisão lá é a posição que a mediana vai estar. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 51 valores, a posição vai ser o 26ª. Por quê? 51 mais 1 vai dar 52, dividido por 2, 26. Aí você pode ir lá no 26º valor que você ordenou, que a mediana vai estar lá. Aí é só você observar qual que é.
Não tem segredo. E pode acontecer o segundo caso. O segundo caso é quando a quantidade de valores for par, né? Ó, quantidade de valores for par. Quando a quantidade de valores for par, a ideia é a mesma. Coloca os valores em rol, ou seja, ordena eles em ordem crescente ou decrescente. Mas aí, o que acontece? Como a mediana vai ser, é um número par, não tem como você achar, ou igual eu fiz aqui, né? Ó, saber um valor que divide ela em duas partes iguais, né? Os meus valores, a minha disposição dos valores em duas partes iguais. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar dois valores que estão no meio, que vai dividir em duas partes iguais, e fazer a média aritmética desses dois valores. Presta atenção no que quer dizer isso. Então, ó, a seguir, está indicado o tamanho em megabytes de 14 arquivos gravados em um pendrive. Aí você tem um arquivo com 52,8 megabytes, o outro com 76, um com 82,4. Aí o que eu fiz primeiro? Coloquei em ordem. Só que na hora que eu vi, eu tinha 14. 14 é um número par. Então, eu não posso usar esse primeiro caso aqui, porque esse primeiro caso é para uma quantidade ímpar. Aqui é para uma quantidade par, né? E aí, para a quantidade par, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar dois valores que estão no meio. Ó. Como que eu encontro os dois valores que estão no meio? A fórmula é muito simples. É só você fazer assim, ó. Você pega o 14, que é a quantidade que você tem, e divide por 2. 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, é o sétimo valor que você vai pegar e vai pegar logo o posterior a ele. Você vai somar mais um aqui no 7. Você vai pegar o sétimo e o oitavo. Essa é a ideia. Tá? E vai pegar os dois e calcular a média. Por exemplo, se eu tivesse 20 valores, ia ser 20 dividido por 2. Na hora que você fizesse 20 dividido por 2, vai dar 10. Então, você vai ter que pegar o décimo valor e o posterior a ele. Qual que é o posterior a ele? É o 11º. Vai ter que pegar o 10º e o 11º e fazer a média. Então, aqui nesse caso, ó, eu tinha 14. Como eu peguei 14 e dividi por 2, eu tinha a sétima posição. Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Aí eu peguei o sétimo, que é esse cara, e o logo depois dele, que foi o oitavo. Né? Aí eu consegui dividir em duas partes iguais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido, bonitinho. 6 para cada lado e esses dois aqui estão fazendo o papel ali de divisão. E aí, para me calcular a mediana, eu tenho que somar 173,1 mais 181,5 e dividir por 2, porque é média aritmética, dividido pelo número de valores. Vai dar 354,6 dividido por 2 é igual a 177,3 megabytes, que é a mediana. Tá? Então, essa aqui, a de números pares, você pega o total, divide por 2 e pega o posterior a ele, soma os valores que você tem lá, que você encontrou, e faz a média aritmética. Lembrando, gente, que você só vai fazer isso aqui, ó, depois que você colocar os valores em ordem crescente ou decrescente, tá? Se os valores não tiverem em ordem crescente ou decrescente, você vai calcular a mediana errada, tá? Então, tanto para o primeiro exemplo, que o do primeiro caso, que é números ímpares, quantidade de valor ímpar, e para o segundo caso, que é quantidade de valor par, os valores têm que ser dispostos em rol, ou seja, têm que ser colocados em ordem crescente ou ordem decrescente. Se tivesse colocado daqui, ó, daqui do maior para o menor, também ia dar a mesma coisa, não tem problema não, tá bom? Não, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Aqui, ó, coloquei uns exemplos para a gente fazer, ó. Vou dar aí 5 minutos para vocês fazerem os dois, ó. Exemplo, calcule a mediana do conjunto de valores abaixo. Primeira coisa, identificar se a quantidade de valores é par ou é ímpar, né? E usar os casos que a gente tem. Se for ímpar, só achar o que está no meio. Se for par, tem que achar os dois que estão no meio e fazer a média. Vou deixar aí, são 9h29, então vou deixar aí até 9h35 para a gente fazer isso, para vocês tentarem fazer isso aí no papel aí, no rascunho aí, ó. Deixar aí, ó. Tenta fazer, calcular a mediana para mim. Fácil, né?
Hoje a aula rendeu. Fizemos coisa pra caramba. E aí, galera, tá saindo? Facinho, né? A primeira terminei. Beleza. Também fiz. Ótimo. Já fiz as duas. Beleza. Terminei. Eu vou fazer junto com você. Deixa só dar o tempo aqui que eu deixei. A gente fazer isso não é difícil, né? Tem que lembrar como que faz, né? Não pode vacilar. Colocar os números em ordem, vou colocar aqui bonitinho, ver quantos valores. Hoje tá legal, pessoal, mas é muita informação para um dia só. Né? Eu também acho. Mas a aula hoje rendeu pra caramba. Muito. Deu para fazer muita coisa, né? Mas ainda Eu nós tô me perdido, porque é muita informação mesmo. Tá faltando um tópicozinho para a gente fechar a parte aqui de estatística, essa primeira parte. Aí depois nós vamos entrar em probabilidade. Aí qual é a probabilidade de igual aquele que eu fiz lá, por exemplo, de número de irmãos? Qual que é a probabilidade de um aluno daquela turma de 20 lá ter nenhum irmão, entendeu? Fazer isso. Também não é difícil. É continha básica que a gente vai fazer, mas é igual vocês tinham dito, tem que saber os pormenores das coisas, as informações, né? Então, o chato é basicamente isso. Estatística é uma ferramenta do caramba, cara. Eu acho assim, os caras que têm o curso de estatística mesmo, né? Assim, separado do curso de matemática. Os caras que fazem estatística, e só tem na Federal aqui em Minas Gerais, né? Tem na Federal, se não me engano, acho que em Viçosa tem. Quase nenhum lugar tem. Os caras não ficam sem emprego, cara. Empresa pega os caras para trabalhar, porque você repara que esse aí tudo você pode colher dados de uma empresa, analisar, né?
tomar atitudes já com relação ao mercado, à produção. Então, eu conheço um amigo meu que é formado em estatística, que a empresa pagou para ele ir para os Estados Unidos fazer doutorado lá, velho, porque para desenvolver coisas para a empresa dele mesmo. É bem legal o curso. Então, olha só, vamos fazer essa daqui, então. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, em rol. Então, olha só, o 1, né, apareceu ali, então apareceu uma vez só, repete, não repete. O 2 apareceu 2 vezes, então vamos ter que escrever o 2 2 vezes, ó, colocando em rol. Então, eu vou escrever aqui, ó, em rol. Crescente, só para vocês poderem ficar situados aí. Então, beleza. O 2, então, ele apareceu 2 vezes. O 3 apareceu uma vez só, né? Então, tem que colocar o 3 aqui. Beleza. O 4 também apareceu uma vez só. Então, coloco 4. O 5 já apareceu quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 5 vezes. Então, você vai ter que colocar de 5 vezes. 1, 2, 3, 4. Foi 4 vezes só, hein? Eu falei 5, mas é 4, tá, gente? É 4 vezes só que ele apareceu, tá? Então, ótimo. Então, você vai colocar, vai repetir ele 4 vezes, ó. 1, 2, 3, 4. O 6, apareceu o 6? Não. Apareceu o 7. O 7 apareceu 3 vezes. 2 vezes. 3 vezes, não? 3. 7. Isso. Então, o 7 vai aparecer esse número de vezes aí. Deixa eu só... Mais uma vez aqui o 7. E, por fim, o 8, né? O 8 apareceu 2 vezes. Correto? Isso. Beleza. Coloquei aí em rol, em ordem, crescente. Deixa eu aumentar aqui para aparecer ali. Ótimo. Agora, o que nós vamos fazer? A quantidade de valores que aparece é 14, não é? Isso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 é uma quantidade par. Quando a quantidade é par, a gente vai cair no segundo caso. Então, vamos ter que encontrar o valor igual essa daqui, né? Que essa aqui também 7ª e 8ª posição. 7ª e 8ª, isso mesmo, justamente. Então, nós vamos ter que trabalhar. Então, a nossa mediana, né? Então vou colocar aqui, ó. Então, a mediana será, né, dada pelas posições 7, né, e 8. E a 8ª, desculpa. E a 8ª posição, tá? Por quê? Por que é 7 e 8ª? Porque eu tenho que pegar o meu 14, que é o total daqui, né, de números que eu tenho, e dividir por 2, porque na hora que eu pego o meu 14, vou até escrever aqui bonitinho aqui para vocês, ó. Na hora que eu pego o 14 e divido por 2, eu encontro 7. Então, eu vou ter a 7ª posição e logo a seguir dela, que será a 8ª posição, tá? E aí, a minha mediana, né, que vai ser a minha MO, né, MD, desculpa, né, que é a maneira de escrever a mediana, MD, para esse caso, vai ser os 2 valores que vão estar na 7ª e 8ª posição. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aqui, ó. São esses 2, ó. Correto? Então, esses 2 aqui, ó. Porque aí eu vou ter 6 para lá, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores e mais 6 valores para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5 e 5. Não é menos 5 e 5. Eu coloquei um tracinho aqui para separar. Então, a minha mediana vai ser 5 mais 5 dividido por 2. Que vai dar, vai ser 10 dividido por 2. Então, a nossa mediana, MD, será 5, nesse caso aí, né? MD maiúsculo. Tranquilo? Fácil de fazer, ó. Isso aqui é o seguinte. Toda vez que repetir, igual repetiu aqui, você não precisa nem fazer a média. Porque na hora que você somar uma com a outra e dividir por 2, vai dar esse número que está aqui. Se os 2 números aqui forem iguais, então não tem segredo. Tá bom? Então a mediana, para esse caso nosso aqui, foi 5. Sem medo de errar aqui, ó. Tá bom?
se repete. Agora, se fosse 6, por exemplo, 5 e 6, aí tinha que ser 5 mais 6, 11, dividido por 2, 5,5. A nossa mediana era 5,5. Agora, para esse outro caso nosso aqui, nós vamos ter que colocar em rol. Colocando em rol, vou ter que observar aí qual que é o menor para o maior. Então, o menor parece que é 25, não é isso? 25, depois o outro vai ser 32. O próximo vai ser 35. O outro, 38. Depois do 38, eu vou ter 45. E para fechar aí, 76 e 78. Né? Fechou. Só que a quantidade que eu tenho aqui agora, a quantidade de valores, né? É quanto? 2, 4, 6, 7. 7 é ímpar, né? Então, se for ímpar, ótimo. Se for ímpar, então, como é que eu faço para poder identificar aí qual é o valor que está no meio? É pegar a quantidade de valores que eu tenho, que é 7, somar 1 e dividir por quantos? Por 2. Não é isso? 7 mais 1 vai dar 8, dividido por 2, 4. Então, na verdade, eu tenho a quarta posição, né? Para mim poder calcular a minha mediana. Não preciso nem fazer conta. É só vir aqui e ver qual que é o quarto. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 é o 38. Né? Ó. Pronto, morreu. Minha mediana MD é igual a 38. Acabou, fechou. Não preciso fazer conta. Esse aqui foi a quantidade ímpar, né, de valores que eu tenho aí. Tá? Então, olha só. Prestar bastante atenção. Pode perguntar. Diga. Eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, nesse caso, tem que fazer o 7 mais 1 dividido por 2, né? Isso, porque a quantidade de valores que eu tenho aqui é ímpar, ó. Tá? Sim, só que só de olhar, a gente vê já que sabe. tem... Uhum. Pode isso, fazer. Só que só de olhar, tipo, a gente consegue analisar. Aí... Ah, tá, porque tem 3 e 3, né? O que ficou no meio foi o 78, aí não precisa fazer não nesse caso não, né? Mas ó, o 78 tá no meio. Mas aqui ele tá no meio, mas ele aqui ainda não tá disposto em rol. Você só pode calcular a mediana depois que você colocar os números em ordem crescente ou decrescente, tá vendo? O 78 tá no meio, mas ele é o maior valor. Olha onde que ele fica aqui quando você for colocar em ordem, tá vendo? Então, a primeira coisa para calcular a mediana, aqui, ó, a primeira coisa para calcular a mediana é colocar os números em rol, tá vendo? Ó, colocar em ordem crescente, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escrever os números na ordem crescente ou decrescente. Entendeu? Não pode, porque senão você pode... Porque igual aqui, ó. Aqui ele não está em crescente, mas se você for pegar o sétimo aqui e o oitavo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é o sétimo, aqui é o oitavo. Olha o que seria a sua mediana. Seria 5 mais 1, né? Daria 6, dividido por 2, sua mediana dá 3. Está errada. A mediana não é essa aqui. Sua mediana é esses valores aqui, ó. Tem que colocar em ordem. Não esquece de colocar os valores em ordem. Tranquilo? Isso, obrigada. Ô, Márcio. Essa observação sua foi importante, tá? Então, a gente tem que ficar esperto em relação a isso daí. Então, essa parte de medida de tempo... Oi? Vamos supor, no caso, a gente tem 14 termos nessa letra A. Sim. Mesmo se eu tiver 100 termos e eles estão lá divididos entre... Na primeira metade eu tenho 48 números uns. Na segunda metade eu tenho mais 48... no caso, 46, né? 48 mesmo. Mais 48 números 3. E os dois do meio for 2. A mediana ainda continua sendo 2? Continua. Entendi. Você nem precisa fazer essa disposição toda se você tiver muitos valores, tá vendo? Boa, é isso mesmo. Tá certinho seu raciocínio. Tá? Entendi. Bacana. Beleza. Agora, no caso, ela vai ser ímpar, né, professor? Vai ser ímpar. Se você tiver 48 mais 26 aí, né? Tudo bem. Mediana é do meio. É do meio. Agora, vamos fazer só para a gente fechar aqui hoje, ó.
Como é que eu quero calcular a mediana aqui agora, ó, sem ter que colocar esses dados aqui, ó, do exemplo que a gente fez no início da aula hoje, sem ter que colocar esses dados aqui em ordem. Como é que eu calcularia a mediana, né? Como que eu calcularia aqui a mediana desses caras aqui? Olha só. Ele fala que esses tem de sindicato. Ele trava na cooperativa do Cegonha. Galera, só um minutinho. Abaixa, tira o áudio aí, por favor. Fecha aí o áudio. Ó, o que acontece? Para mim poder calcular a mediana aqui, olhando a tabela, sem ter que olhar esses valores, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho 20 alunos, então eu tenho 20 valores. 20 valores é uma quantidade par de números que eu tenho. Então, para mim poder saber aonde que está esse valor meu, né, é fácil fazer, é só pegar, deixa eu só, não sei onde que ele apareceu aqui, mas não tem problema não. Aqui, ó, o que vai acontecer? Como são 20 o número de valores que eu tenho, esse número de valor é par. Então, eu vou dividir por 2. Então, 2 vai dar 10. Então, eu vou ter que pegar a 10ª posição. Não é isso? Ó? A 10ª posição. E qual a próxima que eu vou ter que pegar? A 11ª, não é isso? É ela e a próxima. Então, a 10ª e a 11ª. Agora, como que eu encontro aqui na tabela o valor que é 10, que está na 10ª posição, e o valor que está na 11ª posição? Muito simples, ó. Essa frequência acumulada que eu fiz. Uma frequência absoluta? Isso, pode ser pela frequência absoluta ou pode ser pela frequência acumulada. Pela frequência acumulada, a gente não fez, ela não foi à toa, não. Ela vai ajudar a gente a fazer a mediana, tá? Ela vai ajudar a gente na mediana. Como que ela vai ajudar a gente na mediana? Fazendo o seguinte, ó, como eu quero calcular, eu quero saber qual é o 10º valor e qual que é o 11º valor, eu vou fazer o seguinte, ó, na frequência acumulada. Aqui eu tenho 3 valores. Então, porque a frequência acumulada, ela é como se eu estivesse colocando esses valores todos aqui em ordem, ó. Aí eu vou ter os 3 primeiros zeros. Então, vai ficar 0, 0, 0. Aí aqui, ó, eu já somei 5. Então, eu já somei o 5 número 1. Então, ficou 1, 5 vezes. Então, quer dizer que aqui eu vou ter a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. Aí aqui eu já vou ter, como eu já somei mais 5, daqui para cá eu vou ter a posição 4, a posição 5, a posição 6, a posição 7 e a posição 8, tá vendo? Então, quer dizer que a posição 10 que eu estou procurando não está aqui. Agora, aqui está ainda até 13. Então, quer dizer que aqui, ó, eu tenho da posição 9, né? Porque a posição 8 vai estar aqui, da posição 9 até a posição 13. Então, eu vou ter a posição 9, posição 10, posição 11, posição 12 e posição 13. Então, a minha posição que eu estou querendo, a 10 e a 11, ó, vale quantos? Vale 5. Por quê? Porque 10 e 11 está aqui dentro desse intervalo aqui de 13, ó. Então, ela vai valer 5. Então, vai ser 5 mais 5, de novo. 5 mais 5 vai dar 10, dividido por 2, 5. Então, a mediana desse meu conjunto aqui também é o quê? Não seria 2, não? Essa aí complicou um pouco, professor. Eu entendi. 2. Seria 2. Não seria 2 irmãos? Seria 2 irmãos. É 2, tá certo. É a quantidade de irmãos que tá aqui, né? Porque aqui é 5, tá? Porque o que acontece? 5 é a vez. Porque eu estou querendo saber a quantidade de irmãos aqui é a frequência absoluta, é isso mesmo. Então, o que acontece? Ó, o que eu estou querendo mostrar para vocês, só para a gente fechar, é o que? Aqui eu tenho, como eu acumulei o número, a frequência absoluta, seria 3, né? Então, aqui eu tenho 3 zeros, aí aqui eu já vou ter até o 8, então, como eu somei 5 números 1, né? Então vai ser a posição 4, que vai ser 1, a posição 5, que vai ser 1, a posição 6, que também vai ser 1, a posição 7, que também vai ser 1, e a posição 8 também vai ser 1. Na próxima aqui agora, ó, como eu somei mais 5, eu vou ter a posição 9, que vai ser 2, a posição 10, que também vai ser 2, a posição 11 também vai ser 2, a posição 12 também vai ser 2, e a posição 13, que também vai ser 2. Tá vendo? É como se eu pegasse esse cara aqui agora, aqui, ó, e colocasse em ordem, ó, 0, 0,
0, aí o 1 aparece 5 vezes, ó. 1, vamos lá, 1, 1, 1 e 1. Depois vai ser 2, 2, também mais 5 vezes. 2, 2 e 2. 2, beleza. Repara, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Essa tabelinha nossa aqui, né, colocando os valores em ordem, esses 3 zeros aqui, ó, eles estão aqui. Depois, ó, esses 8 valores aqui são esses 8 aqui, ó, nessa ordem, certinho. E depois esses outros 13 valores aqui, ó, são esses 13 valores todos que estão aqui. E aí eu sei, tenho certeza absoluta, como eu quero o 10º e o 11º, ó, o 10º aqui, ó, esse é o 10º, ó, esse aqui é o 10º, esse é o 11º. Esses dois aqui são os valores que eu estou querendo, ó, para mim calcular a minha mediana. Em vez de ter que colocar todo mundo em ordem, né? Igual tá aqui, como é 20 valores, é fácil. Mas se fosse 100 valores, você colocar em ordem. Se você tem a tabela e você tem a frequência acumulada, você consegue achar a mediana mais fácil pela tabela, só observando aonde que está a posição pela frequência acumulada. Então, eu tenho certeza que aqui, ó, aqui no 13, aqui, eu vou ter a frequência acumulada do 10º valor e do 11º também, que corresponde a quanto? Que corresponde a 2. E aí a mediana é 2 mais 2, dividido por 2, 4. Oi. Professor, dá para achar a moda também, né? Dá. A moda é o valor que mais repete, ou seja, qual que é a frequência absoluta aí que mais repetiu? É o número 1 e 2. Isso. Então, a moda é igual a 1 e 2, né? Ou seja, o número de irmãos 1 e 2. É um sistema, é um conjunto de dados o quê? Bimodal, né? Tem duas modas, ó. Ou seja, o número de irmãos, um irmão repetiu 5 vezes, e o número de irmão 2 repetiu também 5. Então, a moda é 1 e 2. Muito bem. Professor. Oi. Se o mesmo número, vamos supor que o 1 repete 3 vezes, o 2, 3 e o 4, 3, continua sendo chamado bimonal? Não, é trimodal. Entendi. Tá? Até 3 é trimodal. Depois de 3 é multimodal. Entendi. Beleza? É isso aí, galera. Márcio. Então, oi. Tipo aqui, igual se tivesse 100 números, né? O total. Sim. Aí se eu fazer até o 50, eu não conseguiria, não? Consegue. Colocar acima Tá bom, do já tá 51. ótimo. Consegue. Não precisa pôr o resto, não. Porque o que te interessa é a posição 50 e a posição 51, não é? Isso. Então, tá bom. Mas suponha que você não tenha esses números aqui, você só tem a tabela. Aí você vai ter que olhar pela tabela. Aí você vai ter que identificar em qual linha vai estar a variável 50 e qual linha vai estar a variável 51. E em caso de número ímpar? Aí, se for número ímpar, você vai pegar só um que está no meio, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui 21 valores, aí você ia pegar só o valor que está no meio. Você tem que fazer 21 mais 1, vai dar 22, dividido por 2 vai dar 11. Aí você tem que procurar o 11º valor aqui, ó. Sim. Aí onde que estaria o 11º valor? Oi? Em qual linha ele se encontraria, né? Aí o 11, o 11º valor seria o 2 também, porque aqui, ó, aqui eu teria do primeiro até o terceiro, aí daqui eu teria do quarto até o oitavo, tá vendo? Ó? E aqui eu teria do oitavo até o 13º. Então, o 11º se encaixaria nesse intervalo aqui. Aí a mediana também seria 2 para o valor aí 21, né? Se eu tivesse, para esse caso. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a frequência acumulada aqui, ó, ela é como se eu tivesse aqui, ó. Aqui eu tivesse o primeiro, o segundo e o terceira posição, tá vendo? Ó? E aqui, ó, eu tivesse a quarta, a quinta, até chegar no na oitava posição, tá vendo? Essas posições aqui, ó, que eu tô falando aqui, ó, 0, 0, 0, depois 1 e 1 e 1, e por aí vai. E aqui, ó, onde eu tô querendo encontrar, eu teria da 9ª posição, 10ª, até a 13ª posição, né, tá? Essa seria a ideia aí, para a gente poder achar as posições sem ter que colocar em ordem, tá? Sem ter que pôr os valores
em ordem, em rol, porque às vezes, quando for muito valor, não faz sentido colocar em rol, né? Fica muito grande esses valores, tá? E aí a tabela aqui vai ajudar a gente a resolver isso daí com mais facilidade. Aí eu vou botar os exercícios, nos exercícios a gente faz, vocês vão treinando, vai aparecendo as dúvidas, aí depois eu vou resolvendo aqui junto com vocês, não tem muito segredo. Tem que fazer, né? Faça para poder ir guardando essas informações que eu passei para vocês hoje. E aí, agora está faltando a gente fechar só as medidas de dispersão, que vai ficar para a próxima aula, né? São essas outras medidas de dispersão, que são mais 3, mas elas são facinhas, que são a desvio médio, variância e desvio padrão. Aí fica para a próxima aula para a gente trabalhar com essas essas outras 3 aí, tá? Dá uma passadinha aqui para mim poder escrever o nome de todo mundo ali depois, fazer a chamada, tá bom? Ô, Márcio. Diga. A Carol pediu para avisar que a conexão dela caiu e ela não está conseguindo voltar. Tá? Beleza. Vou anotar o nome dela aqui, pode deixar. Tá bom? Ok. Pessoal, é isso aí. Então, ó, eu estou devendo para vocês as 2 listas de exercício, esses slides aqui com essas coisas que eu escrevi neles, que eu vou mandar para vocês, e a prova com as correções escaneadas, bonitinhas para vocês. Eu envio aí para vocês, até sábado eu já enviei aí para os representantes a prova. Isso aqui eu vou ver se eu envio aí hoje já, tá bom? No mais, é isso aí. Quem quiser falar alguma coisa... Vai estar em qual unidade, professor? Nós estamos terminando a unidade 2. Qual? A unidade 2, terminando a 2. Unidade 2? Isso. Sessão? Sessão, essa matéria aqui de hoje está na sessão 2.3. Está faltando só a 2.4. Beleza? Obrigado. Opa. Diga. Eu, Celiomar, de novo. Aqui, tem uns exercícios seu lá no portal que eu não fiz, eu consegui fazer uns, foi hoje, que eu tô sem acesso no portal desde quarta-feira, beleza? Beleza. Você estava falando esse diagnóstico, essas coisas, né? Justamente, você acredita que era na sua matéria, aí a Renata estava resolvendo para mim, conseguiu resolver hoje. Não, beleza. Qualquer coisa pode me mandar. Me manda um e-mail também pelo portal. Tá, eu vou te mandar hoje ainda pelo portal lá no... Beleza, ótimo. Beleza, Celiomar, tranquilo. Se tiver alguma atividade aí que valendo ponto aí, depois você me fala lá. Tá, te falo sim. Me manda lá que eu te respondo. Tranquilo, brigadão. Falou. Boa noite, bom final de semana. Você também, viu? Valeu.